Pronto, agora tá gravando. Então, bora lá, gente. É, Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre os polímeros e começou a entender a composição química celular, o que forma. A gente viu que carboidrato, proteína, ácidos nucleicos são chamados polímeros. E por que polímeros? Porque eles são cadeias compostas de um grande tamanho, que são formados por unidades menores chamadas monômeros. Hoje a gente vai estudar os carboidratos, as funções, como eles são no corpo, nos vegetais e tudo mais. A gente tem que pensar em carboidrato como um polímero. Como assim um polímero, prof? Pensa numa corda gigante que é feita por vários nozinhos, assim. Então são várias partezinhas, como se fosse um Lego, sabe? Aqueles leguinhos que a gente junta uma coisa na outra. O polímero é o Lego final, o carboidrato é o Lego final, e cada quadradinho daquele é um monômero. No caso dos carboidratos, o monômero principal é a glicose, que é a unidade mais simples de carboidrato. Os carboidratos também são chamados de glicídios e hidratos de carbono. Eles são classificados, esse negócio que fica no canto, eles são classificados em três tipos. Pronto, eu tô vendo o chat de vocês. Eles são classificados em três tipos: os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são o quê? Esses monômeros que eu acabei de falar para vocês, que é a unidade menorzinha assim, que os três principais, glicose, frutose, galactose. A galactose, quando junta com uma glicose, forma a lactose, que é o açúcar do leite. A sacarose é glicose mais frutose, é o açúcar do leite. Maltose, glicose mais glicose e glicose. E os polissacarídeos, o que são os polissacarídeos? São quando vários desses oligosacarídeos se juntam, formando os três principais: amido, glicogênio e celulose. O foco da nossa aula hoje vai ser nesses três: amido, glicogênio e celulose. Quando eu falei que eles são hidratos de carbono, o que eu quero dizer? Que eles são formados por três coisas principais, três átomos. Os carboidratos são formados por átomos de carbono, que é o nosso Czinho aqui, átomos de hidrogênio, os Hzinhos, e átomos de oxigênio. Tanto que a fórmula básica é CnH2nOn. O que quer dizer? Se você trocar o N por 1, a gente vai ter um carboidrato de um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio. O da glicose é C6H12O6. Então o nosso N é 6. O que quero dizer com C6H12O6? Vai ter 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e mais 6 de oxigênio, que é esse glicosão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 3, 4. Tem 6. Aqui, ó, é o exemplo da nossa glicose: 3 carbonos embaixo e 3 em cima. Então são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio e 12 de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso vale para todo carboidrato. Essa regra básica, assim. As funções do carboidrato. Professor, Pode falar. você pode voltar no primeiro slide, por favor? Claro, claro. Eu fiquei com uma dúvida. Nesse Não, aqui. esse. Então, a classificação. Pelo que eu entendi, então, carboidratos são feitos por polímeros, que são formados por monossacarídeos, que é a glicose. Os carboidratos são polímeros, que nem você falou. Aí são formados por monômeros. Monômeros são unidades básicas de alguma coisa. Os carboidratos têm três tipos dessas unidades básicas.
Os três principais, né? Que são glicose, frutose e galactose. Tá? Não é só a glicose. Glicose é um dos mais importantes, mas não é só ele. É glicose, frutose e galactose. Aí quando você junta várias glicoses, quando você junta duas glicoses, aí você vai ter uma maltose. Quando você junta uma glicose e uma frutose, aí você vai ter uma sacarose. Quando você junta uma glicose e uma galactose, aí você vai ter a lactose. Aí eles vão se juntando assim, vão formando outros, vão formando oligosacarídeos, e vários oligosacarídeos formam os polissacarídeos, que são amido, glicogênio, celulose. É bem aquilo do legão, assim. Se uma pecinha de Lego, aquele quadradinho, suponha que é a glicose. Eu juntei dois quadradinhos de glicose, eu vou formar a nossa maltose. Quando eu juntar vários desses dois quadradinhos, assim, fiz várias duplinhas. Agora eu junto essas duplinhas de Lego, vou formar a fileirona. Formou a fileirona, eu pego essas fileironas e junto essas fileironas de leguinho daqueles quadradinhos. Quando eu junto vários desses, forma os polissacarídeos. Deu para entender, Pedro? Deu para entender. Você disse que a gente vai chegar a ver nessa aula os polissacarídeos. Isso. A gente vai entender as funções desses polissacarídeos aqui, que é mais interessante. As funções dos carboidratos são basicamente duas. O carboidrato ele pode ser fonte primária de energia, sobretudo nos animais, ou seja, o ser humano, a vaca, o gato, o cachorro precisa de glicose para sobreviver, a fonte primária de energia. E também os carboidratos também podem ser função estrutural. Função estrutural, o que eu digo com isso? Que ajudam a formar alguma coisa. Falou função estrutural, vocês precisam de quitina e celulose, mas, sim, falou carboidrato de função estrutural, a primeira coisa que eu quero que venha na cabeça de vocês é celulose. O papel é feito de celulose. Mas a celulose é muito importante para vocês saberem. Eu até coloquei a foto aqui da célula animal, célula vegetal. A célula vegetal, ela é um tipo de célula, ambos aqui, célula animal e célula vegetal, são células eucarióticas, vocês lembram? Núcleo bem organizado, tem organela, faz função, um monte de coisa. Uma das diferenças da célula vegetal para a célula animal é a parede celular, que aqui, ó, esse laranjinha é a membrana celular que tem nas duas, só que a célula vegetal, ela vai ter é como se ela estivesse usando uma armadura. A membrana plasmática fosse a nossa pele e a armadura fosse a parede celular. Essa armadura da célula vegetal é feita de celulose, que é o que dá esse aspecto mais rígido, mais endurecido, mais resistente da célula vegetal. Tanto que ela sempre vai ser representada de forma hexagonal, que nem tem aqui, ou retangular. Porque a celulose forma a parede celular e dá esse aspecto bem rígido, bem quadradão mesmo para a célula vegetal. Aí falou carboidrato de função estrutural, quero que vocês pensem a primeira coisa em celulose. Aqui eu coloquei uma diferença das células animais e vegetais, e vocês não precisam bitolar agora, não é a ideia, a gente vai retomar para frente. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, aqui onde está a mural de célula, feita de celulose, fortalece a célula. Esse mural de célula que está representado aqui é, na verdade, a nossa parede celular, que é esse blocão verde por fora aqui, ó. A parede celular é essa armadurona aqui por fora, que é feita de celulose, e a função e a consequência disso, de ter essa parede celular feita de celulose, é que a célula vegetal ela vai ser mais forte que a célula animal, normal. Ela vai ter uma forma mais rígida, ela vai estar mais quadradona, mais como se estivesse usando uma armadura mesmo. E a célula animal, vocês podem ver, como não tem parede celular, ela tem uma forma meio que de gota, assim, porque é a forma que ficou, que está ali. Aí já queria que vocês fossem se familiarizando com essa diferença, que os exercícios cobram bastante isso, assim, do que é feita a parede celular da célula vegetal. Tem que lembrar que é feito de celulose. O carboidrato, ele tem o link com... Ele é muito importante, assim,
no reino animal como um todo. As plantas, eu falei para vocês que os animais precisam, é a fonte primária de energia para os animais e tudo mais, para os seres vivos. Só que a gente não faz fotossíntese, então a gente precisa desse carboidrato de uma fonte externa, onde a gente come pão, come macarrão, se alimenta e obtém a glicose. A planta ela faz o próprio carboidrato. O processo de fazer esse próprio carboidrato é chamado de fotossíntese. De novo, eu não quero que vocês saibam o que é a fotossíntese, mas tem que lembrar que a fotossíntese é a forma a forma que a planta produz o açúcar dela. A planta, você não vê uma planta comendo outra planta. A planta fica ali quietinha tomando sol. A energia dela vem da reação química do dióxido de carbono com água e energia solar. Ela pega essas três coisas aqui e produz a glicose que eu comentei com vocês e oxigênio. A gente já não. A nossa célula, eu coloquei entre aspas respiração celular porque é meio que o processo contrário da fotossíntese. Em que sentido? A fotossíntese produz glicose e a respiração celular vai gastar a glicose. A nossa energia celular mesmo é formada da queima dessa glicose com oxigênio. A glicose e o oxigênio eles são a nossa gasolina do corpo, assim, precisa dos dois para a nossa célula funcionar. Aí quando a nossa célula, o motor da nossa célula, entre aspas, queima a glicose e o oxigênio, dá-se o nome de respiração celular, que é esse processo. Então tem que lembrar o quê? Fotossíntese é quando a planta faz o próprio carboidrato, a própria glicose. Beleza. Mas a planta fica fazendo, ela toma sol o dia todo ali, ela tá fazendo um monte de carboidrato. Como que ela guarda o excesso que ela não tá usando? A planta, ela vai guardar o carboidrato dela sob a forma de amido. Então, quando a gente pega a mandioca lá, que é uma raiz, a batata, por exemplo, o carboidrato da batata é amido. Por quê? Porque a reserva de energia da planta tá ali na batata, que é o amido. A mandioca, a mesma coisa, amido. Então, a planta ela guarda a glicose que ela fez na fotossíntese sob a forma de amido, que é um daqueles polissacarídeos que eu comentei com vocês. A gente, como é animal, não guarda sob a forma de amido, a gente guarda sob a forma de glicogênio, que é quando você pega várias glicoses e junta elas assim, loucamente, e forma um polímero gigante. Esse polímero gigante é chamado de glicogênio. Então tem que lembrar que o animal guarda o carboidrato em excesso, guarda o carboidrato na forma de glicogênio, e o vegetal, a planta, vai guardar na forma de amido. Aqui o que eu falei para vocês, a gente comeu glicose, vai pelo processo de glicogênese aqui, vai ser feito o glicogênio, por isso glicogênese. Gênese é fazer alguma coisa, glico vem de glicogênio, então fazer glicogênio. Professor, Pode falar. Eu só fiquei na dúvida da respiração celular. A planta faz respiração celular ou não? A planta faz. A planta faz respiração celular? A planta faz as duas coisas. Porque só que a planta é como se você conseguisse fazer você faz a sua própria comida e você gasta ela. A planta faz isso, ela gera o próprio açúcar dela a partir do sol, de dióxido de carbono, só que ela também gasta. Porque ela precisa viver, ela precisa de energia. Ela faz e ela mesmo gasta. Então... A gente só gasta. A gente só precisa da glicose aqui para gastar, e se gastar chama respiração celular. Então, respiração celular seria quando a gente gasta e a fotossíntese é quando a planta produz. Isso. Tá bom.
Tá falando aqui para vocês do. A gente come pão, as coisas e tal. No nosso sangue tem um monte de glicose. O fígado ele é esperto, ele não vai deixar essa glicose sobrando lá, porque quando essa glicose sobra no sangue, tem o que a gente entende como diabetes. A diabetes é esse monte de glicose no sangue que não devia estar lá. O fígado ele pega esse monte de glicose e começa a juntar uma na outra. Esse juntar uma na outra chama glicogênese, e quando você junta várias glicoses uma na outra, forma o glicogênio. Aonde que esse glicogênio está no nosso corpo? No fígado e nos músculos. Então, quando a gente vai lá na academia e faz exercício, pega um monte de peso, a gente está gastando o glicogênio do músculo, essa reserva dentro do músculo de energia para uso imediato. No fígado também tem. Então, quando você está muito tempo ali sem comer, tá na época de escola, assim, você entrou 7 horas da manhã na escola, tá dando meio-dia, você já tá ali pensando no almoço, em comer arroz, e comer arroz, feijão, batatinha frita. Você tá com a sua glicose no sangue meio abaixo. O que o fígado faz para não deixar essa glicose abaixar demais? Ele começa a pegar o glicogênio que ele tem guardadinho lá e começa a fazer o processo inverso. Então tinha um monte de glicose junta, formando esse glicogênio. Ele pegou e começa a tirar a glicose e vai jogando no sangue de volta. Esse processo de jogar no sangue de volta do glicogênio chama glicogenólise. É, saber exatamente como funciona isso daqui não é para agora nem para o vestibular. Isso é para nível faculdade, assim. Quando vocês passarem ano que vem e tal, você vai aprender isso na faculdade. Você Mas é acha? só saber o nome do processo mesmo. Oi, Pedro. Então, é que, pera, pelo que eu entendi, o que a gente precisa saber é que glicogênio é armazenamento de glicose. Isso. Tá bom. O resto o Enem não vai cobrar? Ele vai te cobrar o conceito, assim, o que significa glicogênese? Formar a glicose. É formar glicogênio. E quando você faz? Quando você acabou de comer ou quando você está 5 horas sem comer? Pera aí, que eu não entendi a pergunta. O que o Enem vai te cobrar é o conceito de glicogênese e glicogenólise. E o conceito que eu digo assim, o conceito aplicado. Por exemplo, eu acabei de jantar. Eu tô com um monte de glicose no sangue. O meu Isso é corpo vai deixar glicogênio. aquela glicose ali ou ele vai estocar ela? Vai tocar. Então, aí ele vai fazer o quê? Glicogênese ou glicogenólise? Glicogênese. Exatamente. O Enem ele vai te perguntar isso. Aí ele pode perguntar também qual hormônio está associado com a glicogênese. Isso não é para agora, mas tem que saber que o hormônio associado com a glicogênese é a insulina. Então, você acabou de comer, o seu pâncreas libera um monte de insulina para pegar essa glicose, jogar para dentro do fígado e fazer a glicogênese, que é formar esse monte de glicogênio. Agora, você está ali há 6 horas sem comer, já viajando muito na maionese, pensando só no almoço, não passa nada com nada na cabeça, sua glicose do sangue está baixinha. O que seu fígado vai fazer? Qual dos dois processos? Ele vai pegar. Ele vai fazer. Peraí, deixa eu ler direito. É glicogenólise. Glicogenólise que é pegar a glicose que estava armazenada. Exatamente. E ela está armazenada de que forma? Qual o nome? Glicogênio. Exatamente. O Enem vai te cobrar isso, saber quando uma coisa está acontecendo e quando está acontecendo cada coisa. E qual hormônio está associado. Quando vocês tiverem aula em bioanimal dos hormônios, vocês vão lembrar disso daqui. Da insulina, glicagon e tudo mais. Agora a gente tem mais uns minutos. Eu não quis. Eu achei que a aula ia ficar comprida demais para trazer lipídio, então eu trouxe esses exercícios aqui para a gente ir fazendo e relembrando. Vou dar uns 2, 3 minutos, aí conforme vocês forem fazendo, vou mandando no chat, falando, e a gente responde junto no final, pode ser? Ok.
Se chegarem a uma resposta, gente. Peraí. Talvez a C. Alguém concorda, discorda? C também. Isadora respondeu C. Alguém mais respondeu alguma coisa? Sobretudo alguma coisa diferente de C? Ou ficou na dúvida com alguma outra? Assim, daqui para cima nem precisa falar, nem precisa ler, na verdade, né? O vestibular tem muito disso. Eles dão uns textos gigantes. O que importa é a última linha. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, o glicogênio, a gente viu que é a reserva de glicose feita pelos animais, que é várias glicoses juntas formam um glicogênio, que é guardadinha lá no músculo e no fígado dos animais. Então a gente sabe que é reserva. A gente tira a A, D e fica com B, C e E. Celulose, eu falei o que para vocês? Falou celulose, tem que lembrar a função estrutural, principalmente. Lembrar da parede celular, lembrar que a célula vegetal é mais quadradinha porque ela está usando essa armadura feita de celulose. Então a gente sabe que ela é estrutural. Sabendo que ela é estrutural, a gente tira. A gente tem B, C e E. A gente tira B, que está falando que é reserva, fica com C e E. Amido, comentei com vocês que é a forma de reserva de glicose feita pelos vegetais. Aí a gente já mata a nossa letra C mesmo. Quitina também é um carboidrato com função estrutural, mas vocês viram que nem precisou saber ele para responder. Aí o 4, vou abaixar aqui. Aí mais uns 2, 3 minutinhos, aí vocês respondem e vão me avisando.
Hum, essa daí eu tô na dúvida, mas não na dúvida, mas eu acredito que seja A, porque Ah, eu teria mais certeza, eu acho. alguém respondeu outra coisa? Isadora que respondeu da outra. Júlia. Júlia saiu. Isadora, você respondeu o quê? Isadora, você ia responder a A. Você falou qual, Pedro? C? Eu disse A. Ah, tá. Os dois estão de A. Camila e Vitória também A. Vamos ler, então. Ah, vamos ler primeiro essa partezinha aqui. Ó. Se colocarmos as bebidas em ordem, da que confere mais energia para que confere menos energia, teremos. Agora sim a gente vai ver, já sabendo o que eles querem, vamos ler aqui. Bebida de diversas marcas, chamada de energético, tananã, cafeína também está presente, o quadro abaixo mostra algum valor de concentração, algumas substâncias. Os valores em gramas referentes a porções de 200 ml são todos hipotéticos, assim como as bebidas. Ou seja, considerando que a bebida só tem o que está escrito aqui, ele quer que a gente elenque qual é o mais energético. Dessas três substâncias aqui, carboidrato, sódio e cafeína, a gente sabe que a única que vai dar energia, que tem a função primária de energia, é carboidrato. Então, a que vai dar mais energia, a que tem mais carboidrato, a que vai dar menos energia, a que tem menos carboidrato. Pensando nisso, a gente sabe que o refrigerante de cola que vai dar mais energia, e o refrigerante de cola dietético é o que vai dar menos energia, porque não tem carboidrato nenhum. Ah, então, aqui, ó, nesse AD, ele coloca refrigerante de cola dietético primeiro. Nada a ver. A energético 2 e energético 1 na B e na C, como primeiro também não é. A gente só ficou com a A, que é refrigerante de cola, 21 gramas de carboidrato. Energético 2 com 20 gramas de carboidrato. Energético 1 com 18,4 gramas de carboidrato. E o refrigerante de cola dietético. Nossa Coca Zero, né? Mais um exercíciozinho. Tem mais um ou dois, aí já era. Hein? Vocês podem descansar. Mesma coisa esse daqui, mais uns 2 minutinhos a gente responde junto. Ah, eu posso responder. Pode. C. C. Nossa, que tosse. Essa é bem tranquilinha. Ele pede. Os atletas devem consumir preferencialmente atletas ricos entram, né? Os atletas, para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Falou energia, a gente lembra aí do nosso carboidrato. Os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em alternativa C, carboidratos. As proteínas, elas até dão energia, mas não tão bem quanto o carboidrato, tá? Nas outras aulas a gente vai ver que proteína e gordura, lipídio, eles também dão energia, mas não tão bem e tão rápido quanto carboidrato. Então, a melhor fonte de energia é sempre carboidrato. Mais uma questãozinha.
dois minutinhos a gente responde junto. E não, essa não tem nada a ver com carboidrato. Mas é a revisão da aula passada. Ah, acho que talvez aí. Aí alguém respondeu alguma coisa diferente? Camille, Isadora responderam alguma coisa diferente? Ou E também? E também, Isadora. Camille e Vitória também E. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para seres vivos. Acho que é a mais certa. Qual dentre as características a seguir relacionadas à propriedade da água de importância fundamental para sistemas biológicos? Aí você tem que retomar da aula passada. Alternativa A, possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. Não, essa tá totalmente. Ela é exatamente o contrário. Essa alternativa A. Porque a água ela tem alto calor específico, e por ter alto calor específico, a gente precisa gastar muita energia para a água subir um grauzinho. É por isso que a gente vai na praia, a água tá gelada o dia inteiro e ela só fica morninha à noite, porque o sol tá ali, ó, mandando ver, sentando o rio, esquentando a água e ela nada. Aí ela só vai ficar morninha no final do dia. Suas moléculas são formadas por hidrogênio de disposição espacial linear? Não. A molécula de água ela tem uma forminha meio que triangular assim, é, onde está o oxigênio na ponta aqui, os Hs na pontinha, por isso que é H2O. Seu ponto de ebulição varia entre 0 e 100. O ponto de ebulição é fixo. O ponto de ebulição é uma propriedade em que aquele composto, aquela substância, vai trocar de estado. O ponto de ebulição vai trocar de estado líquido para o gasoso. O da água é 100 graus Celsius. É exatamente 100 graus Celsius, a água começa a passar, que é quando ela começa a borbulhar lá, que a gente vê quando está esquentando a água para o café. D, é um solvente limitado. Não. Lembra que da última aula a gente falou que a água ela é chamada de solvente universal, porque quase tudo dissolve em água? Então a D está erradíssima. Aí sobra para a gente a nossa E. Possui alta capacidade térmica, calor específico e capacidade térmica, eles são propriedades intrínsecas, então alto calor específico vai implicar em uma alta capacidade térmica. Eu acho que a capacidade térmica é o calor específico vezes a massa, e é um solvente de muitas substâncias, exatamente o que a gente falou, solvente universal. Tem mais esse e esse aqui, ó. Esse é do Enem, eu quero que vocês façam esse aqui, esses estão totalmente liberados, vai para gastar esse último minutinho da, da aula de hoje.
Acredito ser a B. Você acha que é a B? Acho que é a B. A Camille respondeu B. Isadora, que você respondeu? Alguém mais respondeu coisa diferente? B também, B. Vamos lá. Lê o finalzinho. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de... Está perguntando de uma das propriedades da água. Vamos lá. A água apresenta propriedades físico-químicas, coloca à disposição e destaca como substância essencial à vida. Dentre essas, destaca-se as propriedades térmicas. Está falando de algo de temperatura. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada ao líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias. Ou seja, para a gente passar água de líquido para gás, para vapor, precisa de muita energia. É isso que o texto está falando. Aí vamos ler. Aí a propriedade físico-química mencionada no texto confere à água capacidade de funcionar como mantenedora do metabolismo dos organismos vivos. Meio nada com nada essa, né? Mas daria para ficar na dúvida. D. Transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. Nossa, nada a ver. C. Agir como solvente universal dos tecidos animais e vegetais. Essa tá aqui para confundir. Porque ela é um solvente universal, mas não tem nada a ver com a temperatura. Vocês vão ver que tem muitas questões assim, sobretudo no Enem, que ele dá uma coisa que é mais ou menos certa, que nem a água é um solvente universal. Mas tem correlação com o texto? Nenhuma. Servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. Mas isso aqui também pode até ser que seja certo, mas não tem nada a ver com o que ele está falando no texto. Aí só para a gente saber, funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. É isso, gente. Por hoje deu, vocês estão liberados. Vou parar aqui a gravação.